tarde, né, para vocês que estão participando do CONAMIPA, né, do segundo CONAMIPA. Meu nome é Camila Estelita Vogilei Alves de Sá, né, e hoje eu vou apresentar a palestra para vocês intitulada de Montagem de Banco de Dados e Análise de Filogramas dentro da Taxonomia de Fungos. Tá? A minha formação, na verdade, eu fui formada em Ciências Biológicas, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, no ano de 2018. Tá? Eu fui ex-integrante também do Laboratório de Mixomicetes, né? Trabalhei com Mixomicetes uma grande parte da minha graduação dentro do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco, né? Acabei fazendo minha pós-graduação, né, o meu mestrado em Micologia Básica, pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, o PPGBF, também da Universidade Federal de Pernambuco, né? Finalizei o meu mestrado em 2021, né? E atualmente eu sou doutoranda dentro do Departamento de Fungos, também tem Departamento de Micologia, né? E faço doutorado em Micologia Aplicada, né? Com ênfase dentro da taxonomia e ecologia de fungos de interesse agronômico, né? Mexendo principalmente com taxonomia morfológica e molecular de fungos no geral. Então agora a gente vai falar uma introduçãozinha, né, dentro da taxonomia de fungos, como originou basicamente a história dos fungos, né, a nomenclatura também, principalmente. A gente vem com a nomenclatura, né, em 1962 e 1966, né, com Alexopoulos e Ainsworth, né, ocorreu a criação do que a gente denominou o termo micota, né, para todos os fungos, incluindo os mixomicetes, né? No caso, a gente tinha o reino, né, hoje que é denominado reino fungi, foi denominado reino micota, né? E aí a gente teve umas divisões dentro do reino, que seriam os mixomicota, onde estariam incluídos os mixomicetes, né? E os eumicota, que seriam basicamente os fungos verdadeiros, né? Dentro desses eumicota, a gente teve alguns subfilos, né? Que a gente teria o mastigomicotina, deuteromicotina, basidomicotina, ascomicotina e zigomicotina, onde o mastigomicotina a gente ia ter os omicetos, né? Os que formavam os poros, por exemplo. Os deuteromicotina basicamente eram os fungos anamórficos, basicamente, que tinham a formação de conídeos, somente não se conhecia a fase teleomórfica, né, a fase sexuada daqueles fungos. A gente tinha os basidiomicotina, onde a gente tinha os basidiomicetos, né, os cogumelos. Os ascomicotinas, que a gente teria os ascomicotas atuais, né, e os zigomicotina, que seriam os que conhecemos atualmente como os fungos zigospóricos. Tá? E aí, quando a gente chega em 1969, a gente vem com o Whittaker, né? A gente tinha um reino conhecido como Reino Micota. Esse Reino Micota ele passou com o Whittaker em 1979 a ser chamado de Reino Fungi, né? Que a gente conhece até os dias atuais, né? E a partir do ano 2000, né? Kendrick ele simplesmente pegou esse Reino Fungi e ele fez uma divisão dentro desse Reino Fungi, né? Tendo o Mixomicota ainda, mas ele dividiu em somente Chytridiomycota, Zygomycota e Dicariomycota, onde basicamente os Chytridiomycota seriam onde teria esses fungos formadores de oósporos, né? Onde os Zygomycota seriam onde teríamos esses nossos fungos zigospóricos, os Zygomicotina, né? Os subfilos Zygomicotina também, e os Dicariomycota, né? Os Dicariomycota seriam basicamente os fungos que teriam uma dicariofase, né, que seriam os subfilos ascomicotina e basidiomicotina, né? Aí em 2007 a gente já tem a presença do autor Hibbert, né, que ele basicamente fez uma classificação com base estritamente molecular, né, enquanto os outros autores a gente tinha uma base morfológica para fazer a diferenciação entre os grupos. Em Hibbert ele já traz a questão molecular, a filogenia, para a gente poder fazer essa divisão dentro do reino, né? Então a gente tem a criação do sub-reino de Caia, né, onde a gente vai ter uma suposta sinapomorfia dentro das hifas dicarióticas, né? A gente vai ter a inclusão do grupo Microsporidia e tem também, ele faz a menção também de um trabalho que foi estritamente dentro do filo Ascomicota, né, que seria o denominado Outline of Ascomicota de 2007, né?
E aí, posteriormente a Rivet, a gente já vai ter o trabalho de Kirk, também de 2008, né? Spatáforo, em 2016, que ele focou estritamente em fungos higospóricos, né? E o Wijayawardene, de 2017, que ele também traz uma nova reclassificação dentro do filo Ascomycota, né? Então, em relação agora ao armazenamento e preservação dos nossos isolados fúngicos, certo? A gente vai ter algumas metodologias de armazenamento desses nossos isolados, mas primeiramente a gente precisa seguir algumas etapas. Tá? A primeira coisa que deve ser feita com nossos isolados, principalmente quando a gente tem foco na extração, né, do micélio, na filogenia, na parte molecular e não morfológica, a gente precisa ter alguns cuidados. E principalmente o cuidado seria, a primeira coisa a ser feita, seria a realização de uma cultura monospórica ou de ponta de hifa, pelo método de Castellani de 1960. O que consta nessa metodologia de cultura monoscopórica ou ponta de hifa? Basicamente, a gente vai ter nossa cultura, certo, em meio BDA, que ainda não está considerada pura, certo? A gente faz o repique desse isolado para um meio agar-água. A partir desse meio agar-água, a gente espera fazer o crescimento a partir de uns 5 dias aproximadamente. A gente consegue visualizar essa nossa cultura em estereomicroscópio, né, em uma sala estéreo, e a partir daí, com uma agulha flambada, a gente vai ou consegue coletar um esporo, um conídeo, tá, e passar para uma placa em BDA, ou a gente consegue recortar um meio agar-água contendo uma ponta de hifa, literalmente a ponta de uma hifa, e põe esse recorte para uma outra placa em meio BDA e deixa ela em temperatura ambiente, por exemplo, ou na BOD, como o laboratório preferir, qual seja a metodologia daquele laboratório. Geralmente eu deixo em temperatura ambiente, né, por no máximo 7 dias, mas preferencialmente 5 dias, para a gente poder fazer o nosso armazenamento. A gente vai ter algumas metodologias de armazenamento, né, entre elas a gente tem a água destilada estéreo, tá? A gente pega tubinhos criogênicos, né, de 2,5 ml, ou é 3, se eu não me engano, e aí a gente pega, enche até 2 ml de água destilada, põe para esterilizar, né? E a partir daquela minha cultura monospórica, eu vou com uma alça, ou, dependendo do laboratório, vão ter outros equipamentos que a gente possa fazer o destaque desse meio com micélio, né? No caso do meu laboratório, a gente ou utiliza a alça para fazer o recorte de quadrados do micélio, ou a gente utiliza canudos com palitos previamente estéreo, né? A gente faz o destaque desse quadrado ou circunferência do micélio com meio, vários, geralmente de 5 a 10, variando, né? De discos de micélio com meio, e a gente põe naquele tubo criogênico que estava previamente esterilizado com água, né? E a partir daí a gente fecha esse tubo criogênico e a gente passa para vedar, né, um plástico filme para evitar a evaporação dessa água, né, e assim durar mais tempo aquele fungo preservado. Né? Para reativação é muito simples também, a gente abre aquele tubo em câmara de fluxo, obviamente tudo previamente esterilizado, e a gente repassa, pesca, né, aquele meio com micélio e põe em outra placa e assim acaba reativando o nosso fungo, certo? A outra metodologia, basicamente, também a gente teria em glicerol, né, também com culturas monospóricas, né, o ponta de hifa, como eu falei anteriormente no slide passado. Né, a gente põe em cultivo em BDA também por no máximo 7 dias, mas de preferência de 5. Né, e a gente põe em tubos criogênicos contendo 2 ml de glicerol a 13 a 40%. Né, vai variar conforme o grupo que você está estudando, o grupo fúngico que você está estudando, certo? Mas geralmente é a 13%. Né? Você coleta os fragmentos desse micélio no meio, né? Através de ou alça metálica ou alça descartável também, ou canudos com palitos também podem ser utilizados, previamente esterilizados, e você põe nesses tubos criogênicos com glicerol, fecha, lacra com papel filme para evitar essa evaporação também, e
também a gente tem a parte do congelamento dos tubos a menos 20 graus Celsius, ou seja, a gente põe em freezer para evitar que não só ocorra, né, a evaporação, mas também para preservar e diminuir o metabolismo daquele nosso fungo, né? E a gente também vai ter o processo de liofilização, que também é uma outra opção. Mas geralmente a gente não faz em si no laboratório, geralmente tem um laboratório especializado. Geralmente, por exemplo, a gente na UFPE, a gente tem a micoteca, né, onde ocorre esse processo de liofilização para armazenamento, né, desse isolado fúngico. Vamos lá. Em relação aos métodos de coleta das amostras fúngicas para extração, né, vamos falar um pouco agora já nesse processo de extração que a gente vai realizar, a preparação para fazer essa extração. Né? Primeira, a metodologia seria basicamente a gente ter a nossa cultura monospórica, a nossa cultura pura, certo? Para evitar que ocorra a extração se tiver algum tipo de contaminante na cultura, a gente não extraia o DNA de outro fungo, por exemplo, ou de uma bactéria que vai contaminar, e aí, consequentemente, a gente vai ter que refazer todo o processo. Então, a gente precisa dessa cultura pura, né, em BDA, e que ela esteja com crescimento de aproximadamente 7 dias, né? Preferencialmente que seja um crescimento de 5 dias, porque ela ainda seria uma cultura nova, mas vai depender do fungo também. Tá? Então, como é que a gente faz essa coleta do micélio? Né? A gente tem algumas opções. Né? A gente vai ter aqui, como na imagem abaixo, a gente vai ter a nossa cultura. A gente vai pegar um escalpelo estéreo, né? Ou também, dependendo do laboratório, né? Dependendo das condições, funciona muito bem também. Com palitos de dente previamente esterilizados, tá? A gente faz a coleta desse micélio em câmara de fluxo, tá? Em um ambiente completamente estéreo. E a gente põe esse micélio em microtubos de 2 ml, tá? Com o que a gente chama de bidder, que seriam aquelas esferas de vidros para extração de DNA. Tá? Geralmente a gente põe 3, dependendo do grupo que você está estudando. Né? Por exemplo, base de omicota, a gente precisa de bidders maiores, né? Já não são de 3 milímetros, né? Mas como eu trabalho, no caso, com ascomicota, né? Fungos filamentosos, no geral, eu utilizo 3 esferas, 2 esferas de 3 milímetros, e a gente já põe com a solução no clay lysis, né? Aquele tubinho com as bidas já vão estar com essa solução no clay lysis, que ela é basicamente uma solução que ela vai quebrar a célula, o núcleo da célula. Então, assim, basicamente, já vai estar preparando o nosso isolado para a extração, tá? Em relação à extração, a gente vai ter alguns equipamentos e materiais, né? Eu geralmente utilizo, né, em laboratório um kit de Wizard Genome Purification Kit da Promega, né? A gente vai utilizar tubos de 1,5 ml e 2 ml, as beads que já vão estar, que a gente já utilizou para na coleta do micélio, né? O isopropanol e o etanol a 70%, né? De equipamento em si, a gente usa na extração o L-Beader e o banho seco, né? Vortex e a centrífuga também. Eu não vou falar muito da extração em si, porque isso vai depender de fabricante, no caso do protocolo. Né? A gente, como utiliza o Wizard Genome Purification Kit da Promega, a gente utiliza o protocolo deles da Promega, né? Só que adaptado, né? Onde a gente utiliza 300 microlitros de nucleolises, né? Previamente, né? Quando a gente já faz essa coleta do micélio, a gente põe no L-Beader a 90 segundos a 4.350 RPMs, exatamente para ele fazer a quebra da célula, tá? Do núcleo. Né? A gente põe em banho seco a 65 graus por 15 minutos. Né? Depois põe 100 microlitros de Protein Precipitation Solution e o Vortex a 10 segundos. E a gente põe na centrífuga a 14.000 RPMs por 10 minutos. Né? A gente faz a remoção do sobrenadante, a transferência para o tubo de 1,5 ml. E aí a gente pega 600 microlitros de isopropanol resfriado e mistura cuidadosamente, aproximadamente de 1 minuto, né? E põe no freezer por aproximadamente 20 minutos, né? A gente centrifuga depois desses 20 minutos a 14.000 RPM por 5 minutos, né? E vai ocorrer a formação do pellet, né? Que nada mais é do que o nosso DNA,
né? E a gente vai ter o descarte desse sobrenadante. Após a gente ter a formação do nosso pellet, o que é que acontece? A gente põe no nosso tubo 600 microlitros de etanol 70% resfriado, já que vai estar no freezer, né? E a gente faz umas inversões de tubos a 2 minutos, de forma lenta, tá? Para não ocorrer degeneração do nosso DNA, né? Põe na centrífuga a 14.000 RPM por 5 minutos, né? A gente remove esse etanol e faz o devido descarte, né? E a gente deixa o material secando os tubos secando, né? Geralmente na bancada, previamente esterilizado com álcool 70%, né? Esses tubos abertos na bancada por aproximadamente 1 hora, deixando ocorrer a secagem na evaporação desse etanol. Aproximadamente depois, quando a gente consegue visualizar que o tubo está seco, basicamente a gente põe 50 microlitros de DNA Rehydratation Solution, né? E tem a opção também de você pôr em banho seco a 65 graus por 1 hora. E também de pôr 3 microlitros de RNA Solution e depois pôr em banho seco. Entretanto, a gente não faz essa etapa, né? A gente, pelo menos dentro do meu laboratório e dentro da minha metodologia, não via a necessidade de fazer isso. Funciona perfeitamente, tá? Então, essas são etapas opcionais. Então, após a extração do nosso DNA, né, esse nosso DNA ele vai estar armazenado, você fez a extração do DNA, ele vai para freezer, né, e a partir dali ele pode ficar um bom período de tempo no freezer, tá? E aí a gente pode fazer a amplificação das nossas sequências, os PCRs, né? E posteriormente a eletroforese para ver se deu tudo certo na nossa amplificação. E posteriormente purificação para a gente mandar para sequenciamento em outro departamento, né? Em relação aos equipamentos para o PCR e materiais PCR, a gente geralmente utiliza microtubos de 0,2 ml, ataque polimerase, né? Ou pode ser varia de empresa, né? Essa ataque polimerase, a gente utiliza a da Celco ou da Promega dentro do meu laboratório, né? A gente vai ter os primers, né? Esses primers eles vão ser completamente específicos para o grupo de fungos que você está trabalhando, tá? Se você vai utilizar regiões gênicas específicas, você vai fazer o PCR para regiões gênicas específicas, tipo LSU, SSU, ITS, RPB2, você vai precisar de primers específicos, né? E cada fungo, basicamente, eles vão ter regiões gênicas específicas, né? Que são mais trabalhadas. Então, é geralmente o que a gente utiliza dentro dos nossos trabalhos, né? É com base na literatura. A gente faz a escolha das regiões gênicas com base na nossa literatura daquele gênero que a gente está trabalhando, tá? A gente vai precisar de água meliquê ou água ultra pura, tá? Amostras e as amostras de DNA, né? Que a gente já fez as extrações. A gente vai precisar de um rack termoestável. É um rack que basicamente vai manter os nossos reagentes resfriados, né? A gente vai precisar de um vórtex, pipetadores, um termociclador, né? Que é o principal dentro do PCR, e do protocolo de PCR, tá? A gente vai também precisar posteriormente realizar a eletroforese. Foi feita a PCR, ok, tudo certo. Agora a gente precisa saber se a nossa PCR, se a nossa amplificação realmente amplificou o DNA, se teve contaminação, se a gente já pode enviar para sequenciamento, e a partir disso a gente precisa realizar o que denominamos de eletroforese. E essa eletroforese, a gente vai pegar o produto de PCR, a gente precisa do produto do PCR, agarose, tampão TAI uma vez, né? A gente faz a diluição, porque o que é vendido é o tampão TAI 50 vezes, a gente faz diluição para uma vez, né? E a gente vai precisar do gel red, tá? A gente vai precisar também do rack termoestável, uma balança de precisão para medir a grama de agarose, né? Os pipetadores, a cuba para eletroforese, e a gente vai seguir assim um protocolo. E quando a gente faz essa eletroforese, o que é que acontece? A gente vai conseguir visualizar exatamente isso aqui. Um gel, né? Onde a gente consegue visualizar aqui, vou ver se eu consigo apontar para vocês, as bandas. Essas bandas, elas são basicamente as bandas de DNA, né? Ou seja, essa amostra aqui a gente consegue visualizar que tem uma leve banda, ou seja, uma quantidade menor de DNA
né, que está sendo expresso aqui. Entretanto, nessa amostra a gente consegue visualizar que ocorreu a formação de uma banda. Não tem mais, vocês conseguem observar aqui que não tem mais de uma banda. E isso é ótimo, é perfeito. Significa que não houve contaminação, né? E que a gente tem somente o DNA que foi extraído, somente um, certo? Que é o que a gente vai mandar para sequenciamento. Aqui a gente vai ter o nosso controle, o nosso branco, né? Que geralmente a gente não põe o DNA, vai ser todo o mesmo processo, só que quando a gente vai pipetar o DNA nas nossas amostras, no caso do branco a gente pipeta água ultra pura, ou seja, água sem DNA nenhum. E aí a gente consegue visualizar se teve contaminação de reagente, se aquele DNA realmente foi da nossa extração ou se foi um contaminante. Então, nesse caso aqui, eu consigo visualizar que não tem DNA no meu branco e que minha amostra está assim perfeita para mandar para sequenciamento. Aqui foi uma réplica, tá, dessa mesma situação. E aqui foram os reagentes que eu coloquei também para teste, também que na época estavam com suspeita de algum reagente estar contaminado. E aqui a gente consegue ver que não amplificou nada. Então os reagentes estavam ok, certo? Pronto. Basicamente agora eu tenho o meu produto do PCR perfeito para enviar para sequenciamento, não está contaminado nem nada. Então, antes de eu enviar para sequenciamento, eu preciso fazer a purificação desse produto do PCR. E como é que eu faço essa purificação? A gente utiliza água miliquê ou água ultra pura, né? A gente vai precisar do nosso produto do PCR e a gente utiliza uma enzima, né, que a gente denomina ExoSap, que vai ter de diversas empresas, diversas indústrias, né, com nomes diferentes. Né? A gente vai precisar de pipetadores, ponteira cristal e um termocirculador. É um processo mais rápido, tá? E a gente segue o protocolo do fabricante da enzima, né? E a partir daí, depois de purificar, assim que a gente purifica, a gente já envia para outro laboratório que realiza, ou se o seu laboratório fizer o sequenciamento, você pode fazer também, né? E a gente envia para sequenciamento. E quando a gente envia, a gente pode solicitar uma ou duas fitas, tá, do nosso DNA. A gente pode pedir o forward ou o reverse, né, de acordo com os primers. Se você mandar os dois primers, você vai ter o primer, tipo a fita, as duas fitas, tanto a forward quanto a reverse, tá? Geralmente a gente utiliza uma fita, né, porque dá certo também. Mas quando essa fita ela é muito curta, a gente manda as duas, né, os dois primers, para a gente ter uma fita com uma configuração maior de pares de base, né? Em relação ao recebimento das fitas, e agora? Quando eu recebo as minhas fitas de sequenciamento, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é montar os contigs, tá? E para a gente montar esses contigs, a gente utiliza alguns programas, né? No caso, tem o BioEdit, eu gosto bastante do DNA Baser. Ele é um programa pago, entretanto, você consegue um trial, né? Ou seja, usar ele de graça por alguns momentos, né? E a partir do nosso DNA Baser, por exemplo, a gente consegue montar o nosso contig, ou seja, a nossa fita que a gente vai utilizar na montagem do banco de dados, tá? Pronto, ocorreu a montagem do nosso contig, ok, a gente está com nossas fitas lá, os nossos contigs e todos os nossos isolados. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer com esses contigs, dependendo da região gênica que a gente fez, por exemplo, se foi TS, se foi LSU, se foi RPB2, a gente vai jogar no NCBI, né, no GenBank, né, que é um banco internacional de genoma, na verdade, né, e a gente vai fazer um BLAST-N, né? E qual o objetivo desse nosso BLAST-N? A gente vai saber, basicamente, vai ocorrer a comparação da nossa sequência, do nosso contig, com as sequências do banco de dados do NCBI, tá? Para a gente saber qual espécie vai ser mais próxima da nossa, certo? E para a gente ter uma visão do banco de dados, basicamente. A gente geralmente, quando faz o BLAST-M, a gente seleciona uma opção de anelar com sequências tipo, ou seja, sequências tipo nada mais são do que as sequências que originaram, né, aquela espécie. Foram os primeiros isolados daquela espécie. Quando a pessoa publicou a espécie, ela publicou um holótipo, né, e uma sequência tipo.
Então, basicamente, posteriormente ao realizar, né, o meu BLASTN, né, realizei meu BLASTN, alinhei o meu config com as sequências dentro do banco de dados do NCBI, e aí a partir disso eu consigo ver qual a minha espécie se aproxima mais. Em qual espécie a minha espécie ela se agrupa melhor, tem uma maior porcentagem de igualdade naquela sequência, tá? E a partir daí é que eu vou iniciar a minha montagem de banco de dados em uma planilha, primeiramente, tá? Para as fases posteriores, né? Então eu utilizo geralmente o Excel e, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tive uma espécie, o meu config se alinhou com uma espécie de acremônio, teve uma maior porcentagem de agrupamento com uma espécie dentro do gênero acremônio. Então eu vou montar o meu banco de dados com base nas sequências tipo dos isolados de acremônio, ou seja, eu vou pegar todas as espécies, isso com base na literatura mais recente, eu vou pegando a literatura mais recente de acremônio, né, com as novas espécies publicadas, né, geralmente os trabalhos eles já põem em planilha contendo o código de acesso das regiões gênicas, isso ainda facilita o nosso trabalho, às vezes não acontece isso, então a gente tem que buscar mesmo, mas geralmente a maioria dos trabalhos já consta com essa tabela, né? Isso é importante também. E a partir daí a gente vai pondo todas as espécies de acremônio que a gente conhece existentes, né? Com base na literatura, reforçando isso, e botando os códigos de acesso das culturas, né, presentes no NCBI, e os códigos de acesso da região gênica, né, por exemplo, LSU, TEF, TS, eles têm os códigos de acesso que estão direto a essa região gênica daquele isolado presente no NCBI, tá? Pronto, aí depois, né, de eu ter já a minha planilha, né, meu banco de dados montado em planilha, a gente começa a montagem de um banco de dados nucleotídico, certo? A gente utiliza um programa, né? Pelo menos pessoalmente a gente tem outros programas também, o Cluster, por exemplo, mas eu utilizo um MegaX, certo? Que eu prefiro, né? Pessoalmente falando, né? E aí a gente faz a montagem desse banco de dados nucleotídico, onde a gente vai inserir, né, todas as nossas sequências tipo do gênero acremônio, por exemplo, como eu falei anteriormente, dando aquele exemplo do acremônio. Vou inserir todas as regiões, por exemplo, se eu estou fazendo para a região LSU, vou pegar os códigos das regiões de LSU de todas as espécies tipo, né, e vou incluir nesse banco de dados nucleotídico, juntamente com o meu contig da minha espécie, que também foi da região LSU. E aí eu monto esse banco de dados, faço um alinhamento, né, e a partir daí eu faço as edições necessárias, corto as extremidades, né, para me dar uma maior porcentagem estatística no final, uma probabilidade posterior estatística mais elevada no final do meu filograma, né? E aí eu vou ter a criação do arquivo mais, né, o arquivo FASTA, um arquivo mega e posteriormente um arquivo nex, né? Então, tendo o meu arquivo nex, eu vou precisar da formação de um arquivo out, né? Esse arquivo out, ele vai me dar um Wcag Information Criterion para eu poder jogar no Cypress, tá? Ou rodar a inferência bayesiana, né, que eu quero. Mas para isso eu preciso fazer a seleção primeiro do modelo de substituição nucleotídica, né? E a partir daí a gente utiliza alguns programas, né, que seriam, por exemplo, o PALP 4.0, né, e o Mr. Model Block.nex. A partir do PALP e esse arquivo nex, Mr. Model Block, a gente consegue fazer essa seleção de substituição nucleotídica. Feita essa seleção de substituição nucleotídica, a gente vai ter o arquivo out, né? E a partir do arquivo out a gente vai ter o Wcag Information Criterion, que ele vai dar todas as nossas diretrizes para a gente pôr no Cypress, né? A gente conseguir realizar essa inferência bayesiana, né? Calculando as probabilidades posteriores, tá? Então a gente utiliza o prompt comando, né? E depois o Mr. Model Test 2 no X, né? E assim a gente pode rodar essa análise filogenética dentro do computador, né? Utilizando o Mr. Base, né? Entretanto, ele vai demandar um pouco do seu CPU, né? E assim,
vai demorar um pouco mais, pode rodar, dependendo da análise, se ela for uma análise grande, vai durar alguns dias, por exemplo. Se for uma análise menor, dura algumas horas e por aí vai. Entretanto, a gente utiliza, né, um outro portal que a gente chama Cypress Gateway, né? Entretanto, agora a gente está tendo um probleminha com ele, porque ele está sendo pago, né? Mas ele é gratuito, ele tem algumas horas gratuitas, e a partir daí, com o nosso arquivo Next e junto com o arquivo Out, a gente consegue incluir o nosso arquivo Next daquela análise filogenética, daquele nosso banco de dados dentro do Cypress, e consequentemente com o arquivo Out a gente consegue ver as diretrizes que aquele arquivo nos deu através dos programas Pulp, né? E o Mr. Model Block. A gente consegue ver as diretrizes que a gente vai precisar pôr, né, dentro do Cypress, dentro desse programa, dentro dessa plataforma, né, para a gente poder rodar a nossa análise bayesiana com base naquela seleção de nucleotídeos, tá? E aí a gente consegue fazer essas modificações no próprio portal, né, seguindo, e é só enviar para rodar, né, a nossa filogenia. Após rodar a nossa filogenia dentro do Cypress, eles vão enviar um arquivo contree, né? Esse arquivo contree a gente já consegue visualizar a árvore filogenética, o nosso filograma, né? E a partir daí realizar a nossa análise, tá? Mas vamos dizer que eu fiz somente de uma única região gênica, se eu fiz somente análise da região LSU ou ITS, por exemplo. Mas o meu gênero, o acremônio, por exemplo, ele não utiliza só LSU, ele utiliza LSU, SSU, ITS. Eu preciso realizar uma concatenação de todas as minhas regiões gênicas, tá? Para deixar muito mais seguro, porque muitas vezes uma espécie em uma região gênica, utilizando uma região gênica mais conservada como ITS, por exemplo, ele afirma como se a minha espécie fosse espécie X, mas quando eu vou fazer a região gênica LSU, ele informa que a minha espécie, na verdade, ela é uma espécie Y. E aí, tipo, quando eu faço a minha concatenação de todas as regiões gênicas que eu realizei, ela vai me dar uma maior probabilidade estatística e vai alinhar realmente qual é a espécie que eu tenho, por exemplo. E para realizar essa concatenação, eu utilizo o programa Mesquite, tá? E a partir do Mesquite, por exemplo, se eu estou fazendo um ITS, LSU, RPB2, aí eu tenho que fazer individualmente cada região gênica, porque o arquivo out, que me dá as informações do Archaic Information Criterion, vai ser importante para mim dentro do arquivo da concatenação, tá? Como aqui no caso, por exemplo, né? Vão ter algumas informações que vão estar presentes no arquivo out que eu vou ter que fazer a alteração quando eu fizer a concatenação no Mesquite, certo? Quando eu faço a minha concatenação, aí eu já faço as alterações dentro do bloco de notas, né? Dentro do arquivo que o Mesquite me gerou. E aí, como eu já tinha um arquivo out de cada região gênica, com a Kite Information Criterion, já incluí naquele arquivo concatenado, todas as informações já estão presentes dentro daquele arquivo. Então, eu não preciso modificar nada dentro da plataforma do Cypress. Então, eu simplesmente venho aqui no Cypress, ponho meu arquivo Next, tá? E aí eu já marco essa caixinha aqui que está com essa seta vermelha, informando que todas as informações elas já estão presentes no arquivo, que eu não preciso fazer nenhuma alteração, tá? Manual, né, nos parâmetros dentro do portal. Pronto, o Cypress já fez o trabalho dele. Basicamente, ele simplesmente me deu um arquivo chamado contree, né, com.tre, contree. E aí eu consigo visualizar esse arquivo contree a partir de um outro programa denominado Figtree, né, onde a gente consegue visualizar o filograma, ou seja, a minha árvore filogenética, tá? Tendo minha árvore filogenética pronta, analisada, é só eu fazer a edição da minha árvore, né? Eu geralmente utilizo o Inkscape, salvo a minha árvore em formato SVG, jogo para o Inkscape, consigo fazer uma edição muito mais fácil, fragmentando
a imagem e, consequentemente, consigo fazer as edições necessárias, tá? Então fica muito mais fácil para mim, pessoalmente, né? E deve ser fácil para você também, se você estiver fazendo, né? Se você usa o Corel ou o Photoshop, já se torna um pouco mais difícil, um processo mais demorado. Então, eu lhe garanto que com esse programa, né? Ele é muito mais rápido se você souber mexer, se você souber fragmentar a imagem, né? Você desagrupa, você seleciona a imagem, vou mostrar aqui para vocês, você selecionou aqui a minha imagem em SVG, em formato SVG do meu flowgrama, seleciono ela toda, vou em objeto, boto para desagrupar, e quando eu desagrupo, cada espécie ela vai estar desagrupada, possível para eu editar. Então aí eu já consigo editar a escrita da minha espécie, colocar o número de acesso do NCBI juntamente com a minha espécie, né? Então fica muito mais fácil a minha edição. E agora a gente vai para a parte mais esperada, a parte que tipo, preferencialmente eu mais gosto, que seria basicamente a análise dos meus filogramas. Então, vamos lá. Basicamente, vamos analisar aqui essa árvore. Essa foi de um trabalho meu. Essa árvore, ela não está editada, tá? Ela basicamente é uma árvore que veio direto do Cypress. Então, é por isso que está tudo sobreposto, né? Eu espero que vocês consigam ver direitinho aqui. Eu puxei até uma seta. O que é que a gente consegue analisar aqui dentro dessa árvore? Vamos lá. A gente vai ter o nosso Outgroup aqui, como eu estou apontando para vocês, tá? Esse outgroup, ele seria a espécie, né, o gênero que mais se aproxima da minha espécie, do meu gênero que eu estou trabalhando, né, para a gente poder ter uma diferenciação entre clados, né? Então a gente tem que sempre ter um outgroup quando a gente vai fazer uma filogenia, certo? A gente consegue visualizar mais o que aqui? A minha espécie, os meus isolados, esses isolados todos aqui, eles se agruparam, né? A gente vai ter clados diferentes e formou um novo clado aqui, onde ele se agrupou com uma outra espécie, com uma única espécie, que seria Acremônio cavariano, né? Essa espécie Acremônio cavariano aqui seria a espécie tipo. Acremônio cavariano 2 seria uma espécie sem ser a tipo, só que também se alinhou com a espécie tipo. Ou seja, tudo isso comprovaria basicamente que essa minha espécie, esses meus isolados todos, eles são uma única espécie, seria a espécie Acremônio cavariano, filogeneticamente falando. Entretanto, quando a gente vai para a probabilidade estatística, a probabilidade posterior de inferência bayesiana, a gente vai ter de 0,87, ou seja, 87%, o que não é uma probabilidade alta, entendeu? Uma probabilidade de inferência bayesiana, ela deve ser, para ser uma probabilidade boa, estatística boa, bem suportada, seria de 97%, 0,97 no mínimo, né? Ou seja, aqui a gente tem algum problema, tá? Provavelmente dentro do meu banco de dados teve algum problema, o corte das minhas sequências. Então, assim, o banco de dados ele tem que ser muito bem preparado. Tem que ter uma atenção muito maior dentro do meu banco de dados para eu poder realizar uma filogenia, né? Eu ter um filograma com a maior probabilidade, né? A gente consegue visualizar também aqui dentro a formação de pentes, ou seja, essas espécies elas não alinharam, né? Ou seja, tem problema dentro desse filograma que a gente tem que resolver dentro desse nosso banco de dados, né? Agora a gente também pode ver de uma outra forma, né? Uma literatura recente, né? Hu e colaboradores de 2023 agora publicaram, né? Que na verdade essa espécie, Acremônio cavariano, ela não faz mais parte dentro da família Bionectriaceae. Ela agora passou para Niesliaceae, se eu não me engano, e consequentemente é por isso essa probabilidade tão baixa, tá? Ou foi problema no meu banco de dados, ou foi realmente devido a isso. Posteriormente eu fiz, deu tudo certinho, mas com outra família, né? Mostrando que basicamente essa espécie Acremônio cavariano, ela é uma espécie polifilética, né? Devido a esses problemas que está tendo um reagrupamento dentro do gênero Acremônio, né? Aqui já a gente já tem, né, um outro filograma. Como é que a gente consegue visualizar aqui? Nesse caso a gente tem a inferência bayesiana, que na esquerda aqui tem a probabilidade posterior, né, aqui de 1.0, que seria 100%, né, e a likelihood, né, que seria esse de 100, 91, certo? Então,
Quando a gente vem para publicação de novas espécies, Zheng Zhuang, agora em 2023, ele publicou 3 novas espécies de fusícula, certo? Essas espécies novas de fusículas, elas seriam essas em negrito, tá? Como vocês podem ver. O que a gente consegue analisar a partir daqui? A gente tem o nosso outgroup, Macrocone leptosfere, certo? A gente consegue visualizar que essa fusícula coraloide, que seria uma nova espécie, ela não se agrupa em nenhum dos clados, né, em nenhuma espécie, né? Provavelmente seria uma espécie nova, entretanto, teria que ter um cuidado maior ao dizer isso, porque só temos um isolado dessa espécie. Ou seja, pode ter sido erro do banco de dados, ela não se agrupou, não formou um clado único exatamente por não ter um outro isolado dessa mesma espécie, né? Então fica difícil quando você publica espécies com um único isolado, né? Muitas revistas elas não aceitam até, tá? Aqui a gente tem a fusícula fusiformes, filiformes também. Por exemplo, esse é um grande problema também. Ele está publicando essa espécie como uma nova espécie, entretanto a gente consegue ver que ele forma sim um clado com fusículas gigas. Ou seja, ele não pôs, né, isso é um problema, ele não pôs um outro isolado de fusículas gigas, nem que seja, essa aqui pode ser a espécie tipo, mas ele não pôs uma espécie sem ser tipo para poder formar, diferenciar os clados, né? E ele também não tem um outro isolado de fusícula filiforme. Se ele tivesse um outro isolado dessa fusícula filiforme, provavelmente aqui formaria um clado, e aqui fusícula gigas ficaria separado desse clado, se realmente fosse uma outra espécie. Se ele tivesse também uma outra espécie, um outro isolado de fusícula gigas, dentro da plataforma do NCBI, por exemplo, formaria um outro clado aqui e essa fusícula filiformes ela ficaria separada, né, demonstrando que realmente seria uma outra espécie, tá? Mas aqui você fica meio incerto, mesmo com a probabilidade alta. Então tem que se ter um cuidado grande com isso, né? E aqui seria um exemplo perfeito de que a gente definiria realmente fusícula aérea é realmente uma nova espécie. A gente tem 2 isolados diferentes de fusícula aérea e a gente consegue visualizar que ele realmente separou, o clado ele se separou, e a gente consegue visualizar que tem uma nova espécie. Aqui a gente já tem um outro filograma também, de um trabalho meu, que basicamente é com Fusarium pseudocircinato. Eu tenho 3 isolados aqui, que eles simplesmente alinharam com Fusarium pseudocircinato. Por quê? Eu vou dizer uma questão. Aqui a gente tem a Fusarium pseudocircinato da sequência tipo. Outras sequências, isso com trabalhos de referências, as sequências de Fusarium pseudocircinato, elas não se alinharam, não formaram um único clado com a Fusarium pseudocircinato tipo. Ou seja, o que isso demonstra? E os meus isolados também, aqui, se alinharam com todos esses, formaram um grande clado aqui, de Fusarium pseudocircinato. O que demonstra isso aqui? Segundo Taylor, em 2000, né, um trabalho publicado por Taylor em 2000, de espécies filogenéticas de fungos, ele simplesmente afirma que isso acontece quando ocorre uma especiação naquela espécie. Ou seja, essa espécie, ela basicamente ela está se especiando. Ou seja, dentro daquela espécie, ela está formando novas espécies, tá? Mas isso leva tempo. E isso leva a outros trabalhos, vem um conjunto de trabalhos que vão sendo realizados, que vão comprovando posteriormente, com mais isolados, que realmente é uma nova espécie, sabe? Então, basicamente é isso. A gente consegue visualizar aqui essa especiação. Isso já seria de uma região concatenada. Eu acho que foi RPB2 e TEF, se eu não me engano. Mas quando... Por que eu também digo que foi uma especiação? Quando eu tenho só a região TEF ou quando eu tenho só a região RPB2, esses meus isolados, eles meio que dão uma brincada aqui. Eles simplesmente invertem os papéis. Pseudocircinato vem para cá, um isolado meu vem para cá, e aí sim a gente consegue ver que realmente teve uma especiação entre dentro dessa espécie. Está havendo, né? E basicamente é isso. Aqui a gente tem as nossas referências, né? E muito obrigada. Né? Segue o meu e-mail para qualquer dúvida, caso vocês queiram.